Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. O microfone está bem abençoado. Irmãos, eu não tenho nem palavra para agradecer as bênçãos que nós já recebemos aqui, né? Mas, porém, nós vamos ler uma passagem da palavra de Deus, porque Jesus já fez obras maravilhosas em nossas vidas aqui. Já podemos sentir a presença de Deus. Mas, irmãos, vamos ler a palavra no livro de São Marcos. São Marcos, para a nossa meditação, alguns minutos aqui na presença do Senhor. São Marcos, capítulo 10. Alguns versículos aqui que Deus me colocou em meu coração. São Marcos, capítulo 10, o versículo 46, e tem por tema o cego de Jericó. Para ganhar tempo, irmãos, eu vou lendo aqui, os irmãos acompanham, tá bom? Nosso tempo é curto aqui, as horas passam, mas nós vamos aproveitar aqui. Cego de Jericó é o tema. São Marcos 10, o verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu clamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi para ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visão. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos. Podeis assentar. Nós podemos ver aqui uma passagem, né, de uma pessoa da causa que para ele era uma causa impossível. Não havia possibilidade dele ser curado. E hoje o tema aqui é esse: Deus trabalha nas causas impossíveis. Nós estamos aqui diante de uma causa impossível. Um cego já clamando, já sofrendo há tantos anos, né? Há tanto tempo. Porém, ele tinha ouvido falar de Jesus. Se ele não tivesse ouvido, não tinha despertado uma curiosidade, uma fé nele. Quando ele ouviu falar, já tinha ouvido falar. E às vezes você já ouviu falar também. E até mesmo os testemunhos de outros você já ouviu. Que Jesus curou ali, Jesus curou lá. Mas você está com o seu problema, que é uma causa impossível, que ainda não houve a solução. E Deus, irmãos, te escolheu na tarde de hoje para você entender que nas causas impossíveis, para o Senhor é possível. O Senhor te chamou hoje aqui. Ele te chamou. Muitos eram para estar
Mas Deus escolheu a mim, escolheu a ti, de dedo assim, eu queria aquele, aquela, e você? O Senhor nos escolheu a dedo para estar aqui essa tarde, irmãos. E para fazer um especial na nossa vida, naquilo que é impossível para o pastor e cantor José Alves, naquilo que é impossível para fazer na vida do cantor Lucas, naquilo que é impossível para fazer na vida do irmão Donizete, na família do irmão Valdemar, na vida da irmã que está pedindo ao Senhor uma porta de emprego, e na vida da irmã que está pedindo uma salvação na vida da família. O Senhor nos chamou aqui para acrescentar a nossa fé, ainda que as multidões de problemas e dificuldades nos cercam, mas todavia o Senhor nos chamou essa tarde aqui para dar uma resposta para nós. E Ele pergunta para mim, Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando lá no seu íntimo. Você vai responder. Na causa impossível aos homens, aos olhos dos homens é impossível, não é? Está longe do seu alcance a operação divina nessa causa, não é? Pois é essa causa que Deus tem poder para operar. É essa causa que Deus tem poder para restaurar. Irmãos, quantas causas impossíveis são testemunha viva que Deus opera nas causas impossíveis. São testemunha viva. Nós, irmãos, já passei por tantas enfermidades. Cheguei um tempo, irmão Lucas, que eu cheguei a falar isso. Não sei se eu pequei, mas foi o sentimento que eu tive. Eu tive que falar com Deus, meu Deus. Tem hora que eu não entendo a minha vida. Eu já passei por tantas dificuldades, tanta adversidade, que parece que eu sou uma caixinha de experiência. Sabe, uma caixinha experimental? Uma caixinha de experiência para passar por uma situação, por um vale, e de repente o Senhor dá a vitória. Eu penso que agora tudo cessou, está tudo em paz, não tem mais problema. Vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, mas eu estou aqui, oh glória, aleluia, em pé, louvando, bendizendo, exaltando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Colocar as duas mãos no banco, e ela andando devagarzinho para me tirar as nádegas do banco, porque quando eu mexia assim, ai meu Deus do céu, não era fácil suportar a dor. Aí ela me diz com a R4 forçando a R5, irmãos, é terrível a dor. E eu ficava, irmãos, numa situação tão difícil, aleluia. Tão difícil, irmãos, que ali eu gemia, às vezes eu chorava de dor. A minha esposa tinha que me ajudar a virar na cama. Teve vezes ela ajudar, tem que trocar meu sapato. Eu sou muito difícil assim, de pedir ajuda, só peço no último caso. Sou muito bom para servir, mas para receber alguém para me servir, eu só acho que estou pesando alguém, eu não gosto disso.
O que eu puder fazer pelos outros eu faço, mas para mim eu tenho a maior dificuldade para receber. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que continua plantando na minha vida. É por isso que eu dou glória. Aleluia! Glória a Deus. Mas, irmãos, é porque é assim, né? Deus às vezes pega nós por uma experiência, que nem esse caso aqui. O cego de Jericó, ele estava ali, de Bartimeu, né? Então ele estava ali orando, pedindo a Deus. Ele estava, na verdade, assim, com o sentimento que ia fazer alguma coisa. Na verdade, ele estava ali pensando que Deus ia surgir algum dia a bênção dele. E aí, irmãos, o que aconteceu? Chegou uma hora que Jesus passou. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus cura, né? Como me curou da coluna. Eu tive uma cura também para causa impossível da apendicite. A apendicite é uma dor horrível, irmão. É horrível a dor, você geme, você chora. E então, irmãos, é tão difícil que chega a hora que você não tem mais o que vomitar. Você só falta vomitar a alma e continua doendo. E ela vai te curvando assim. Você está normal, aí vai dando dor, você vai fazendo assim, e vai se curvando, e você não consegue voltar mais no normal, ela vai te curvando. Eu cheguei no hospital ali no Mário Gato, cheguei em situação assim que eu não aguentava mais. A dor foi tanta que eles tiveram que aplicar a injeção na minha veia para poder suportar o tempo que eu tinha que ficar ali. E foi terrível. E aí, irmãos, fizeram exames ali para acrescentar a sua fé. Deus me usa através dos testemunhos para acrescentar a sua fé. E aí, irmãos, fizeram o exame. Eles vêm assim, toca no local assim, ó, eles fazem assim, uma pressão. Se eles fizessem essa pressão aqui, era como faca jogar no local na hora, sabe? Meu Deus, vai! Assim, desse jeito, quando eles faziam isso aqui, essa pressão. Sabe o que aconteceu? Lá dentro, teve uma pessoa que estava do meu lado, falou assim: eu estou aqui, mas Jesus falou que vai me curar. Aí eu olhei para a pessoa assim e falei: meu Deus do céu, Jesus falou que vai curar ela e eu estou nesse vento aqui. Eu fiquei assim, pensando assim. E ela falou: Jesus vai me curar e tal, né? Aí eu pensei assim, falei: Jesus, o Senhor vai curar ela, né? E eu, do jeito que eu estou aqui, pelo que eu estou entendendo, os bisturi do médico estão aí para me cortar, né? E na palavra comum, as facas do médico estão aí para me cortar, né? E está aí, ó, o exame de sangue deu positivo, a radiografia deu positivo, o exame de toque no local onde estava a dor deu positivo, e aí só faltava ele fazer o último diagnóstico. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela hora que eu estava ali, que vi que ela falou, eu falei assim: Jesus, o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode me curar, e creio que o Senhor tem poder para me curar. Veio no meu coração: vou fazer um voto com Deus e sei que Jesus vai me curar. Sabe o voto que eu fiz? Eu fiz um voto com o Senhor. Eu nunca fiz isso. Eu fiz o impossível, porque geralmente eu jejuava até meio-dia, às vezes o máximo um dia de jejum, mas fazer jejum de 2 dias, esse não, isso aí eu nunca fiz. E para mim era uma causa impossível eu jejuar 2 dias. Deus colocou no meu coração: vou fazer um jejum de 2 dias e Deus vai me curar dentro desse período. Eu estou fazendo esse jejum. Fiz um voto com o Senhor: Senhor, eu vou fazer um jejum de 2 dias. E aí, sabe o que aconteceu? Eu peguei e falei: Senhor, agora eu creio que mesmo na última hora, eu já estiver na mesa lá, e todo mundo já está todos os médicos preparados para me cortar, todavia o Senhor vai tocar em alguém e falar assim: vou fazer o último exame. Vai fazer o outro, mesmo que já fizeram todos, vão fazer mais um exame. E se esse último exame vai deixar eles confundidos e eles vão me liberar, porque o Senhor vai mostrar que me curou, o Senhor vai me dar essa cura. Sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que eu pensei. Quando chegou de última hora, o médico me chamou e falou assim: ó, os seus exames deu positivo
E eu fiz um voto com Deus, falei que eu ia testemunhar dessa bênção que Deus me deu quando eu tivesse a oportunidade. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu peguei e fiz esse voto. E aí chegou o médico e falou assim: agora seus exames deu positivo, o exame de sangue deu positivo, o exame, a radiografia deu positivo, o exame de toque deu positivo, porém, estava no porém vamos fazer mais um exame em você. Daí daqui, que entendi, era para a mesa de operação. Era o último exame que ele ia fazer dali ia para a mesa de operação. Eu falei: agora Deus vai fazer o milagre. Sabe o que aconteceu? Tudo ali positivo. Ele fez o exame de toque no local, a dor sumiu. Aleluia! A dor sumiu, confundiu ele. E sabe o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: ó, eu vou te dispensar e vou te passar essa receita aqui. Vou te dispensar e vou passar essa receita aqui. Passou essa receita. Porém, se você sentir dor, você já pode vir com um par de roupa, tudo certinho, que você vai ser internado para operar. Aí passou a receita. Eu pensei que você vai passar, mas eu não vou comprar nada, porque é Jesus que vai me curar. Aí eu, por respeito, eu fiquei caladinho. Aí, irmãos, ele passou a receita. Cheguei também, aí me dispensou também, já me dispensou. Aí, irmãos, eu cheguei lá fora para sair com a minha esposa. Alguém deve conhecer, do Mário Gatti até a Avenida Saudade, sabe essa trajetória? É um bom espaço. Acredito que dá mais de 1 quilômetro aquele pedaço ali, né? Ou seja, talvez dê 1 quilômetro. E esse tempo todo eu tinha que andar com a minha esposa, que na época ela falava um pouco mais do que eu. Aí eu precisava mais do milagre. Por quê? Porque eu queria falar esse período de tempo só eu e Jesus. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu teve um milagre. Eu fiz uma oração e pedi para que Jesus calasse a minha esposa, não ficasse me perguntando nada. E Jesus fez isso. Jesus calou a minha esposa, não perguntou nada. E também não me acelerou, porque sempre eu andava com dor, andava mais devagarzinho, né? E ela, vamos, sempre ela foi mais acelerada. E nesse caso ela se calou, não me acelerou e teve paciência de ir comigo. Só teve uma coisa: ela chegou na frente da farmácia e ela falou assim: você vai comprar os remédios? Falei assim: não, eu não vou comprar os remédios porque Jesus vai me curar. Sabe o que aconteceu? Ela não questionou nem nada, ela calou. Falou: se você crê assim, então tá bom. Aí calou. Aí fomos, aí passamos em frente à igreja Deus e Amor, que vocês sabem o caminho que eu fiz ali, e cheguei ali no ponto de ônibus. Quando chegou em casa, isso já era umas 2 horas, ela fez o almoço e eu não tinha falado nada, não falei nada. Quando você fizer um voto com Deus, você não fala nada para ninguém, para não tomar, não ser aquele que vai atrapalhar a sua bênção. Fique só você e Deus. Aí eu fiquei caladinho. Ela chegou em casa, fez o almoço, falou: você vai almoçar? Eu não falei nada para ela que tinha feito o voto. Você vai almoçar? Não. Aí chegou a café da tarde: você vai tomar café? Eu falei: não. Chegou a janta: você vai jantar? Não. Chegou no outro dia: você vai no caso tomar café da manhã? Não. Chegou no almoço: eu falei: Jesus, só te peço uma coisa, toca no coração dela, não perguntar mais nada. Aí ela entendeu e não perguntou mais nada, de repente almoço e nada, nem janta mais nada. Ficou quieta, irmão, calada. E Deus foi trabalhando no meio desse tudo isso aí. Deus foi trabalhando na minha vida. Só eu e Deus, só eu e Deus. Às vezes é preciso você ficar, você e Deus. E ela estava ali para mim como se fosse uma multidão querendo atrapalhar a minha comunhão com o Pai. Mas eu tinha que, eu não queria falar para ela, só queria que ela entendesse que eu estava no propósito com Deus. E até que enfim ela acabou entendendo, né? E aí, irmãos, eu fiquei calado. Passou aquele dia, quando foi no outro dia, passou 2 dias, irmão, de jejum. Quando foi o último dia que ia dar os 2 dias, aí eu peguei, levantei de manhã para orar. E aí o Senhor, numa altura mais ou menos desse teto aqui,
Eu estava ajoelhado na sala, né? Que nós morávamos em 2 cômodozinhos. Era sala, cozinha e banheiro. Quarto. Aí eu estava na sala para não atrapalhar ela a dormir, né? Eu estava na sala logo de manhã orando. Aí de repente eu ouvi a voz do Senhor falando na minha mente: pode levantar, que você já não tem mais nada. Eu ouvi aquela voz e eu fiquei contente de ouvir a voz do Senhor. E eu já não estava sentindo mais nada, irmãos. Já fazia 2 dias, quer dizer, que eu tinha. Aí e ainda tinha esse detalhe, ó. Ainda tinha esse detalhe. Era uma infecção que, se ela estourasse, misturasse no organismo, era a morte, porque não tinha como, morria. Aí eu falei: melhor correr o risco na mão do Senhor do que na mão dos homens. Aí o que aconteceu? Essa infecção é fora do intestino, não tem nada a ver com o nosso intestino, é para fora. Deus colocou fez um milagre. Na hora eu senti de ir no banheiro e lá eu fui, irmãos. A inflamação, a infecção foi jogada tudo para fora, sem nenhum corte. Estou aqui contando para a glória de Deus. Foi causa impossível. Aleluia! E operando Deus, quem impedirá na causa impossível na minha vida, na sua vida? Nada pode impedir, irmãos. Ainda que tenha os empecilhos, aquelas multidões de pensamentos, né? Daqui não vai dar certo, né? Hoje sim, se você crê. Glória a Deus. É hoje sim, se você crê, as portas se abrem. É hoje sim que você recebe a sua cura. Agora, no nome de Glória a Jesus. Aleluia. Que você recebe a salvação da sua família, em nome de Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. É hoje sim que as portas se abrem para ser no nome do Senhor Jesus. Porque nas causas impossíveis o Senhor tem poder para operar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, nós vamos agradecer a oportunidade que Deus deu aqui, sabendo que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Disse Jesus: o que vai curar a minha vida é o poder da minha fé na palavra de Deus. Se Jesus já chamou você aqui hoje e Ele falou: o que queres que eu te faça, você só vai usar a sua fé para adquirir a porta aberta na sua vida. Amém? Então que Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora para encerrar, né, irmão? Só nos resta agradecer. Que Deus abençoe a cada um e que o Senhor Jesus possa, irmãos, realizar o sonho dos irmãos nas causas impossíveis. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe para nossos corações, e que o Senhor Jesus possa realizar os seus sonhos, os seus projetos, como tem realizado o meu. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. A palavra está com o irmão Valdemar. Deus abençoe. Então, vamos encerrar então? Então, irmãos, vamos se colocar em pé orando, né? Vamos orar e já está a bênção apostólica, amém? Amém. Sim, nós já estamos encerrando. Então, irmãos, olha, tem algum pedido de oração específico aí? Se for um caso assim, coisas íntimas entre você e Deus, fala assim: eu tenho uma causa